Transtorno bipolar resistente ao tratamento. O que a gente faz quando eu tenho um paciente com transtorno bipolar e ele não responde ao tratamento? O que a gente tem de evidência para tratar? Eu sou a doutora Júlia Trindade, sou médica psiquiatra, esse é o canal todo sobre psiquiatria. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento do transtorno bipolar resistente ao tratamento. O transtorno bipolar, ele é um transtorno que normalmente começa em adolescência, adulto jovem. Então os pacientes vão ter os primeiros sintomas, que às vezes vão ser sintomas depressivos, em alguns casos vão ser sintomas de mania ou hipomania, e a gente tem que diferenciar isso. E é um transtorno com curso crônico, então a partir do momento que eu tenho um diagnóstico de transtorno bipolar, eu vou ter a vida inteira esse diagnóstico. O transtorno bipolar a gente não tem cura, a gente pode ter sim remissão, mas infelizmente, especialmente pela resistência ao tratamento, pela dificuldade de identificar e fazer o diagnóstico adequado. Inclusive tem estudo que mostra que muitos pacientes levam 10 anos, isso, exatamente, 10 anos para ter o diagnóstico correto. E isso a gente tá falando de estudo lá nos Estados Unidos, tá? Imagina aqui no Brasil que a gente tem dificuldade em acesso a um profissional qualificado para fazer esse diagnóstico. Então, muitos pacientes, quando eles vão chegar no profissional adequado, eles já vão ter tido diversos episódios em que o paciente oscilou entre estar depressivo e estar em hipomania ou mania. E a gente tem que entender os critérios diagnósticos para a gente poder fazer um diagnóstico adequado. Então, sintomas depressivos, tristeza, anedonia, que é a perda do prazer, alteração do apetite para mais ou para menos, sono para mais ou para menos, dificuldade de concentração, pensamentos de morte. Isso a gente vai pensar em episódios de humor depressivo. Mania ou hipomania são aqueles sintomas de ativação, em que a pessoa vai estar muito feliz, ativada, sentindo que ela pode tudo, eufórica, com redução da necessidade do sono, então dormindo menos e sentindo que está bem disposta, falando rapidamente, uma pressão por falar, o pensamento acelerado. E ela pode estar não feliz, ela pode estar irritada. Então, humor irritável a gente também precisa suspeitar. A diferença da mania para hipomania é o tempo. Então, na mania eu vou ter pelo menos 7 dias de sintomas dessa ativação e na hipomania 3 a 4 dias. Se precisar internação, é mania. A gente desconsidera. Mesmo que o paciente tenha um período curto precisando de internação, a gente considera mania ou então sintomas psicóticos. Então aquele paciente que fica super acelerado, super feliz e ele acha que ele tem um poder especial, que ele pode curar o mundo, ele conversa com Deus, ele conversa com alguém, ou ele sente que ele está sendo perseguido, então sintomas psicóticos também a gente considera mania. E aí a gente diferencia transtorno bipolar tipo 1, que é quando eu tenho mania, pelo menos um episódio de mania. Eu não preciso ter episódio depressivo para ter transtorno bipolar. Se eu tiver um episódio de mania, eu já considero essa pessoa com transtorno bipolar. Já o transtorno bipolar tipo 2, eu vou ter pelo menos um episódio de hipomania, que dura pouco tempo. E esse é o mais difícil da gente fazer o diagnóstico correto, porque confunde muito com depressão unipolar. E esses pacientes normalmente são aqueles que vão cronificar. A gente fala que do espectro bipolar a gente tem uma prevalência média de 4% da população. Então é uma prevalência alta, de cada 100 pessoas, 4 estão dentro do espectro bipolar. E como é um transtorno crônico, a pessoa não tem cura, muitas pessoas vão deteriorando com o tempo, especialmente quando não tratam. E aí o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, identificar o diagnóstico correto. Estabilizador do humor é obrigatório. O ano passado saiu o novo CAMAT, que é um dos principais guidelines para tratamento do transtorno do humor. E a primeira linha de tratamento ainda continuam sendo estabilizadores do humor, como o carbonato de lítio, que infelizmente tem sido cada vez menos utilizado, a quetiapina, o ácido valproico, o divalproato. E a gente tem novidades, por exemplo, a cariprazina entrou como primeira linha de tratamento na depressão bipolar. Infelizmente ainda não temos disponível no Brasil. E o que tem de novo, né? O que saiu de novo em relação a pacientes que não respondem a esse tratamento? A gente pode usar potencializações. Outro estudo que tem sido feito é com a ketamina para depressão bipolar associado junto com estabilizadores do humor. Ainda não é a primeira linha, mas ele pode ser considerado. A eletroconvulsoterapia, apesar de todo o estigma, ainda é um tratamento eficaz e que ajuda muito na melhora dos pacientes com esses quadros de transtorno de humor que estão mais estáveis. Uma opção de tratamento muito interessante é o lítio com a lamotrigina. O lítio é um estabilizador do humor que protege o neurônio. A gente faz neuroproteção. E a lamotrigina é um estabilizador do humor para depressão bipolar. Essa combinação é muito boa. Quando a gente tem transtorno bipolar resistente ao tratamento, a gente pode usar também a clozapina, que é um antipsicótico potente com um quadro de estabilização do humor. E apesar da dificuldade do uso, da necessidade dos hemogramas semanais, é uma medicação com
ótima resposta. Além dos medicamentos, a gente tem que considerar no transtorno bipolar alguns pontos. Primeiro, o sono é fundamental e a gente precisa reduzir o uso de substâncias psicoativas, como uso de drogas, álcool, porque mesmo que o paciente esteja fazendo o tratamento adequado, se ele não retirar essas substâncias, dificilmente ele vai estabilizar. A terapia cognitivo-comportamental, ela tem um resultado muito importante, especialmente no início. Os estudos mostram que com o passar do tempo, o paciente responde cada vez menos à terapia. Então, quanto antes a gente colocar essa intervenção, melhor é o resultado. Outra coisa que a gente precisa fazer, ajustar o tratamento conforme a resposta. Quando a gente tem estados mistos, o que é estado misto? Eu tenho sintomas depressivos e ao mesmo tempo eu tenho sintomas de ativação. Então, esses quadros, a gente tem algumas preferências, como o aripiprazol e a quetiapina. Quando eu tenho uma depressão bipolar, a gente vai ter uma escolha como a quetiapina. A quetiapina é um dos medicamentos que ela acaba sendo primeira linha em qualquer dos estados, mas a gente tem outros medicamentos que para depressão, por exemplo, vão ser melhores, como a cariprazina, que já é escolha. Então, dependendo do perfil do paciente, eu vou precisar escolher o medicamento. E o mais importante, fazer o diagnóstico correto. Há quase 20% dos pacientes com depressão unipolar, que fecharam o diagnóstico de depressão unipolar, vão acabar evoluindo, vão acabar tendo diagnóstico de depressão bipolar. E aí muda totalmente o tratamento. Uma coisa muito importante em relação à depressão bipolar é nunca se usa antidepressivo em monoterapia em paciente bipolar. Por quê? Risco de virada maníaca. Eu tenho o risco desse paciente que está depressivo, ele fazer uma ativação e ir para o outro polo. E isso é muito ruim. O que eu falo para os pacientes com transtorno bipolar, é muito difícil tu convencer um paciente com transtorno bipolar que ele está numa ativação, ele está se sentindo muito bem, ele está dormindo pouco, ele está sendo super produtivo, que aquilo é ruim. Inclusive, comentem aqui embaixo, se você tem transtorno bipolar e já passou por essa fase, comenta aqui qual é a sensação que tu tem nesse momento, porque é difícil a gente convencer. Só que qual é o problema? Sempre depois de um período de ativação, eu vou ter um período de depressão. E outra coisa, eu queimo neurônio nessa fase. Quando eu tô nesse processo de ativação, eu tenho uma sobrecarga do cérebro e isso faz com que meus neurônios sejam queimados. E isso a longo prazo é muito ruim. O paciente ele vai deteriorando ao longo do tempo. Outra coisa, Júlia, eu tive um episódio, eu fiquei acelerado, tudo e eu melhorei. Nossa, tô ótimo, faz um ano que eu não tenho nada. O intervalo entre os episódios, ele pode ser às vezes de 2 anos do primeiro episódio para o segundo, por exemplo. Mas o que os estudos mostram? Que ao longo do tempo, esse período de intervalo ele acaba diminuindo e daqui um pouco o paciente não tem intervalo. Ele vai oscilando, ele vai, às vezes a oscilação, a gente chama essa oscilação de ultradiana. Tem pacientes muito deteriorados depois de muitos anos de doença que acabam oscilando entre os períodos de humor no mesmo dia. Então o tratamento do transtorno bipolar, ele é fundamental, ele muda a vida do paciente, ele protege esse cérebro para ter uma qualidade de vida. A gente pode ter remissão dos sintomas e o paciente pode ter uma qualidade de vida boa e viver bem mesmo tendo esse diagnóstico. Então, se você conhece alguém que tem transtorno bipolar, se você tem transtorno bipolar, comenta aqui embaixo o que você acha, como é que tá seu tratamento. Eu quero que a gente forme uma comunidade para falar desse tema tão importante e fundamental. Tratar tempo é cérebro, então quanto antes a gente tratar, melhor vai ser a resposta. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e se motivem a fazer o tratamento adequadamente.